Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática do professor Alfredo. Na aula de hoje vamos colocar em prática o que vimos na aula anterior, resolvendo uma série de exercícios. Portanto, se você quer ter um bom rendimento, é fundamental que você veja a aula anterior. Como sugestão, seria interessante que você pausasse o vídeo, tentasse resolver os exercícios, para depois ver a solução. Então, bons estudos! E bora lá para o vídeo. Teste 43. A diagonal de um paralelogramo divide um dos ângulos internos em dois outros, um de 60 graus e outro de 45 graus. A razão entre os lados menor e maior do paralelogramo é... Ele fala aí a respeito de um paralelogramo onde a sua diagonal divide um dos ângulos internos em dois, um de 60 e outro de 45. E ele pede a razão entre o menor lado e o maior lado do paralelogramo. No paralelogramo nós sabemos que esses dois lados aqui são paralelos, né? Isso quer dizer que esse ângulo aqui também vale 45 graus. Você tem aqui um Z virado, né? São dois ângulos alternos e internos. Então agora eu vou trabalhar nesse triângulo ABD. Aqui eu sei que o lado menor é o A, né? Na frente do ângulo menor. Enquanto que B é o maior, na frente do maior ângulo. Aqui você tem dois ângulos, é um triângulo qualquer. Nós vamos aplicar a lei dos senos, que diz que os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, vou escrever aqui que A está para o seno do ângulo oposto, seno de 45 graus, assim como B está para o seno do ângulo oposto, seno de 60 graus. Teremos A, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Podemos simplificar esse 2 e agora eu vou passar o B para cá dividindo e o raiz de 2 para lá multiplicando. Então aqui você terá A sobre B igual a raiz de 2 sobre a raiz de 3. Vamos racionalizar multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, teremos que A sobre B, raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá raiz de 6, e a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, né? Que é 3. Portanto, a resposta correta é a letra D. Nesse exercício, você tem três informações, o 5, 3 raiz de 3 e o ângulo de 30 graus. Você poderia pensar no celebridade, uma vez que aparece ângulo de 30 graus e aparece a raiz de 3. Celebridade é o triângulo 30, 60, 90. Vamos dar uma analisada. Se fosse um triângulo celebridade, aqui 3 raiz de 3, esse aqui seria o catetinho, que você divide por raiz de 3, seria 3, a hipotenusa seria o dobro. Então aqui teria que ser 6. Então esse triângulo não é celebridade, é um triângulo qualquer e ele pede para calcular o valor de x. Vamos usar a lei dos cossenos, né? Que diz o seguinte: x ao quadrado será igual a 5 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 3 raiz de 3 vezes o cosseno do ângulo, no caso ali 30 graus. Aqui teremos x ao quadrado igual a 25 mais 3 ao quadrado dá 9 e a raiz de 3 ao quadrado dá 3. 9 vezes 3 dá 27, menos 2 vezes 5 vezes 3 raiz de 3 vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Podemos simplificar esse 2 com esse 2. Aqui teremos x ao quadrado igual 25 com 27 dá 52, menos raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3,
vezes 3, 9, vezes 5, 45. 52 menos 45 dá 7. O x é a raiz quadrada de 7, que é a resposta. Teste 90. Um observador situado no solo avista o alto de uma torre segundo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Aproximando-se 100 metros do pé da torre, passa a avistar o alto da mesma segundo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Inicialmente, a distância do observador ao alto da torre era, em metros, igual a... Então, inicialmente está aqui o observador, vendo o alto da torre segundo um ângulo de 15 graus. Ele caminha 100 metros em direção ao pé da torre e passa a avistar o alto da torre segundo um ângulo de 45 graus. Ele pergunta qual era essa distância inicial do observador até o alto da torre, que nós estamos chamando de x. Nós vamos trabalhar nesse triângulo OAT, que é um triângulo qualquer. Nós sabemos que esse ângulo aqui é o suplemento de 45 graus, portanto, 135 graus, mais 15 dá 150, portanto, esse ângulo aqui, 30 graus. E agora, nesse triângulo OAT, nós vamos aplicar a lei dos senos. Então, vamos escrever que x está para o seno do ângulo oposto, que seria 135 graus, assim como 100 está para o seno do ângulo oposto, o seno de 30. Agora nós vamos precisar do seno de 135. Vamos lá na circunferência. Na aula anterior, nós mostramos que se você tem aqui um ângulo de 135 graus, o correspondente dele lá no primeiro quadrante é o seu suplemento, portanto, 45 graus. Agora, o eixo dos senos é o eixo em pé, então você tem que projetar o seno de 135, você tem que projetar no eixo dos senos. Seria esse valor aqui, que é exatamente o mesmo seno de 45 graus. Então, o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus, que vale raiz de 2 sobre 2. Substituindo aqui, teremos o seguinte: x sobre a raiz de 2 sobre 2 igual a 100 sobre o seno de 30, que é meio. Podemos simplificar o 2 com 2. Daqui você tira que o x é igual a 100 raiz de 2. Essa é a resposta, portanto, correta é a letra B. Teste 127. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo, a uma certa distância da torre, e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de α igual a π sobre 3 radianos. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo então obtido foi de beta radianos, com tangente de beta igual a 3 raiz de 3. É correto afirmar que a altura da torre em metros é... O exercício diz que você instalou um aparelho aqui e avistou o alto da torre sobre um ângulo de π sobre 3 radianos. Na aula anterior nós vimos que π radianos correspondem a 180 graus, dividido por 3, 60 graus. Aí depois você deslocou o aparelho 4 metros e avistou o alto da torre segundo o ângulo beta, e ele deu que a tangente de beta vale 3 raiz de 3. Bom, esse triângulo OAT, ele é um triângulo celebridade, né? 60, 90, então aqui em cima você tem aqui um ângulo de 30 graus. Nós vamos chamar AB de x. Então, esse 4 mais x é o catetinho na frente do 30 graus. E quando estudamos o celebridade, nós vemos que
o que está na frente do 30 graus, que é o catetinho. Para você obter o catetão, você tem que multiplicar por raiz de 3. Depois dá uma revisada lá nesse triângulo celebridade, extremamente importante. Então, quem tem o catetinho e quer o catetão, ele tem que multiplicar por raiz de 3. Então, aqui o catetinho seria 4 mais x, é o que está na frente do 30 graus. O catetão, que é o que está na frente dos 60 graus, ele é obtido multiplicando o catetinho por raiz de 3. Então, esse h aqui seria 4 mais x vezes a raiz de 3. Agora, no triângulo ABT, nós vamos aplicar a definição de tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de beta, o cateto oposto, 4 mais x raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é x, isso aqui é igual a 3 raiz de 3. Podemos simplificar a raiz de 3 com a raiz de 3, chegamos à conclusão que 4 mais x igual a 3x. Bom, você passa o x para lá, vão ficar 2x igual a 4. Daqui você tira que o x é igual a 2. A pergunta dele é qual é a altura da torre. Então, a altura da torre vai ser 4 mais x, que é 2, 6, raiz de 3. Portanto, a resposta correta é a letra C. Teste 138. O raio de uma roda gigante de centro C mede CA igual a CB igual a 10 metros. Do centro C ao plano horizontal do chão, há uma distância de 11 metros. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical ACB, pertencem à circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 metros e 3,95 metros do plano do chão. Observe o esquema e a tabela abaixo. A medida em graus mais próxima do menor ângulo ACB corresponde a. Então temos aqui a roda gigante, a distância do centro até o chão 11 metros, do ponto A até o chão a distância 16 metros, do ponto B ao chão 3,95 e o raio da roda gigante são 10 metros. E ele pede para você calcular o ângulo ACB. Bom, inicialmente nós podemos calcular essa distância, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D, a distância DA, né? Seria 16 menos 11. Então, essa distância aqui é igual a 5. Bom, esse triângulo ACD, ele tem uma hipotenusa igual a 10 e um cateto igual a 5. É o celebridade, né? Em que o cateto é a metade da hipotenusa. E esse cateto, que é a metade da hipotenusa, é o catetinho. Bom, então esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Agora nós podemos determinar essa altura, essa distância desse ponto B até a reta CD, né? B até a reta CD. Vamos traçar esse segmento aqui. Esse segmento ele vale 11 menos 3,95. Então seria 7,05. Agora, ele forneceu uma tabela aí de seno. Nós vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e vamos tirar ali o seno desse ângulo alfa. Então, vamos lá. Seno de alfa é o cateto oposto, que seria 7,05, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, né, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, a hipotenusa é 10. E 7,05 dividido por 10 vai dar 0,705. Consultando a tabela, esse ângulo alfa ele vale aproximadamente, né, 45 graus. Ele pede o valor aproximado. Bom, se aqui no alfa é 45 mais 30, o ângulo que ele pede
75 graus. Portanto, a resposta correta é a letra C. Questão 161, Enem 2010, caderno amarelo. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado pela expressão abaixo. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de. Você tem aí um satélite de telecomunicação cuja distância ao centro da Terra é dada por essa função R de t, que é uma função trigonométrica, e ele fala a respeito de valor máximo e mínimo de R e pede para você calcular a soma desses valores. O valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1. É só você fazer essa substituição aqui. Quando você coloca 1, 0,15 vezes 1 dá 0,15, mais 1 dá 1,15. E quando você faz cosseno igual a menos 1, 0,15 vezes menos 1 dá menos 0,15 e 1 menos 0,15 dá 0,85. O numerador é 5865. São duas contas simples de serem feitas. Eu vou deixar essas continhas para você fazer. Essa de cima, o resultado é 5.100 quilômetros e aqui embaixo dá 6.900. Ele pede para você somar esses dois valores, 12.000 quilômetros, portanto a resposta correta é a letra B. Questão 176, Enem 2015, caderno amarelo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Você tem aí um produto em que o preço varia conforme a produção. Se a produção é alta, o preço cai. Se a produção for baixa, o preço sobe. É assim que funciona, né? Na prática. Bom, essa função preço é dada por essa expressão aqui, que é uma função trigonométrica, e ele pergunta em qual mês a produção será máxima. Produção máxima significa preço mínimo. E esse preço, para que ele seja mínimo, para que esse valor aqui seja mínimo, esse cosseno aqui deverá assumir o valor menos 1, que é o valor mínimo do cosseno. Então vamos escrever que o cosseno de πx menos π sobre 6, esse cosseno deverá ser igual a menos 1. Analisando aqui no círculo trigonométrico, sabemos que o eixo deitado é o eixo consono, é o eixo do cosseno, e o valor menos 1 é aqui, né? Ele ocorre aqui, para um arco de 180 graus ou π radianos. Como nós estamos trabalhando aqui em radianos, então esse arco aqui deverá ser o arco de π radianos. Vamos escrever isso.
πx menos π sobre 6 igual a π. Joga o 6 para lá multiplicando, você terá que πx menos π é igual a 6π, ou πx é igual a 7π. Você pode cancelar o π, fica x igual a 7. Então é no mês 7, o mês de julho. Portanto, resposta correta, letra D. Com isso, nós encerramos essa introdução ao estudo da trigonometria. Te vejo na nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.